Hoje nós vamos continuar a série de mensagens sobre falsos deuses. E eu tenho dito para vocês já desde aquela mensagem sobre ídolos do coração, que nós geralmente, quando falamos de ídolos, nós só lembramos de estátuas, nós nos lembramos da Igreja Católica, e nós acusamos quem idolatra imagem, mas nós, na verdade, não olhamos para os ídolos que nós construímos dentro do nosso coração, e esses ídolos não necessariamente são coisas más ou ruins. Na maioria das vezes, esses ídolos são coisas boas na nossa vida, que nós começamos a ter uma relação de adoração a essa coisa. Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser esposa, pode ser igreja, pode ser um ministério, pode ser trabalho, pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser sucesso, pode ser várias coisas. Nós começamos a ter uma relação de adoração e de idolatria. E isso se torna uma divindade em nossa vida que nos aprisiona, nos controla, nos humilha e nos agarra e dita a nossa vida. E hoje eu vou falar sobre um ídolo que talvez você já comece a ouvir a mensagem com preconceito e diga assim, poder? Domingo passado o pastor falou sobre poder, hoje de novo, e tem esse tipo de assunto na Bíblia? Tem. Talvez seja um daqueles que sejam mais intrínsecos, mais inerente, mais profundo do seu coração, e talvez você não saiba que tem. Como eu disse semana passada, eu advogo que o poder, o desejo por poder, a sede por poder é como a inveja. Ninguém diz que é invejoso. Você já viu alguém dizer, cara, eu sou invejoso pra caramba. Bicho, eu tenho um olho grande na tua... Já viu alguém dizer isso? A gente diz assim, eu tô com inveja branca. Não é? Eu estou com a inveja gospel. Mas a inveja, na verdade, não é que eu quero ter apenas o que o outro tem. Eu quero ter o que ele tem e eu quero que ele não tenha o que tem. Por isso que a gente não tem coragem de dizer isso. Mesma coisa a sede de poder. Você já viu alguém dizendo, eu tenho sede de poder? Difícil, você não vê isso. Mas o cara faz artimanha, controla as coisas para querer ter poder. Poder como a luxúria também. Reinhold Niebuhr, um teólogo americano, também filósofo, ele disse o seguinte, a luxúria por poder, o desejo por poder é movida pela soturna, sombria, madrugal, consciência de insegurança. Ele defende, tentando explicar aqui, que lá no fundo da nossa mente, às vezes, conscientemente ou não, nós temos esse desejo por poder, e quem tem esse desejo por poder, na verdade, é uma pessoa insegura. E ela se esconde atrás do poder para não demonstrar sua fraqueza, que é insegurança e medo. Traduzindo, ele diz que todo poderoso é medroso. Toda pessoa que tem poder, tirânica, que gosta de dominar os outros, todas essas pessoas ele defende baseado num pecado, baseado em pesquisas, que são pessoas medrosas. Ele, Niebuhr, acredita que todo ser humano luta contra a sensação de dependência e impotência. Ele diz que nós nos ressentimos lá no Éden. Lembra do Éden? A serpente seduz Eva e diz assim, vocês, quando abrirem os olhos, que comerem do fruto da árvore do bem e do mal, vocês vão ser iguais a Deus. E vocês vão enxergar as coisas igual a Deus. Aí o que aconteceu foi queda, comemos, pecamos, ficamos nus, descobrimos algumas coisas e veio a vergonha e Deus mostrou que nós não temos como ser igual a Ele, mas o desejo do nosso coração de ser igual a Deus é um desejo que está lá dentro. E aí ele vai dizer assim, o pior de tudo é que depois da vergonha, depois de Deus tentar nos ajudar, depois de Deus tentar nos restaurar, o pior de tudo é que nós não queremos aceitar nossa natureza limitada e finita. Nós continuamos procurando desesperadamente angariar, ter a certeza de que nós controlamos a nossa vida. O ser humano, ele
continua a vida toda querendo ser o senhor do seu destino. Ele acredita que ele continua mandando na sua vida. Ele continua acreditando que ele tem até novela com esse nome, Senhora do Destino, que eu achava que era Regina Duarte, a atriz principal, e os irmãos noveleiros da igreja disseram que não era. Como era o nome da atriz? Me ajudem, da Senhora do Destino? Suzana Vieira, olha aí, está aqui também no segundo culto, tem. É isso mesmo, Suzana Vieira, porque eu esqueci o nome dela, mas obrigado, Marisa. Então, Suzana Vieira era a Senhora do Destino. Isso é uma coisa natural que a gente vive buscando ser Senhor do nosso destino. E ainda o mundo desses livros de autoajuda fica nos estimulando a isso. Você é poder, você vai conseguir, você só fala de vitória, 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 e você é o seu Deus, você conquista, você pode. A gente tira Deus de cena, tira circunstâncias de cena e você consegue, você é o Senhor. Ser de poder talvez seja um dos maiores males da humanidade de todos os tempos. Você conhece alguém que gosta de mandar muito? Já ouviu alguém que gosta muito de mandar? Gosta de mandar, aquele cara que gosta de mandar. Já viu? Eu vi isso muito no quartel quando eu fui militar, muito. Gente frustrada que usava, aqui tem muito militar, em nome de Jesus, eu sei que vocês não são assim, mas vocês sabem como é em quartel. Você está indo beber água, lá, aí o cara diz assim, está indo para onde? Não, estou indo beber água. Vá beber água. Poxa, eu estou indo beber água. Mas só o desejo de mandar, tá entendendo? E ele fala até mais alto, para todo mundo ver que ele está mandando. Mas o cara já disse a ele que estava indo beber água. É um negócio, quem gosta de poder e de mandar tem essas crises emocionais e não percebe. Ou percebe e gosta de fazer isso. Eu queria falar de uma pessoa completamente insegura e usava o poder para esconder isso. Talvez você conheça, talvez você não o conheça. Se encontra na Bíblia um rei que conquistou, um imperador que conquistou a Síria, que era o grande poderio militar da época, junto com o Egito, eram duas nações poderosíssimas belicamente, e conquistou Israel, invadiu Jerusalém, destruiu tudo, pegou todos os habitantes com alguma capacitação lá de Israel e levou para o seu país, para a Babilônia, que hoje é o Iraque. Invadiu Israel e pegou artistas, médicos, sábios, professores. Ele pegou os melhores profissionais e deixou as pessoas que não tinham nenhuma formação lá, para que Israel fosse destruído cada dia mais. E levou essa turma cativa com ele para a Babilônia. Como é o nome do rei? Quem lembra? Nabucodonosor. Nabucodonosor um dia teve um sonho. E ele acordou no meio da noite suado, desesperado, preocupado, arrasado com o sonho que ele teve. E eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, para que a gente entendesse um pouquinho sobre esse rei inseguro. O sonho de um rei inseguro. Daniel capítulo 2, verso 1 ao 3. Daniel, lá no Antigo Testamento, profeta. Diz assim a palavra de Deus. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguiu dormir. Por isso o rei convocou os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Até aí. Ele teve um sonho que o atormentava. Que aconteceu que ele disse: reúna todos os astrólogos, sábios, cartomantes. Quem revela sonho eu quero trazer para cá, porque eu quero saber o que está acontecendo. Porque eu não estou conseguindo dormir, está me atormentando isso.
Aí o que aconteceu, que foi um sonho difícil, e quem chegou para ele apresentar não descobriu, não decifrou qual era o sonho. Ele disse, então eu quero que morra todos. Procure todos, se não tiver nenhum, eu vou matar todos os encantadores, astrólogos, cartomantes, vou mandar matar todos. Aí o seu exército saiu procurando e encontraram Daniel, que veio cativo de Israel. Daniel era um cara extremamente inteligente. E Daniel fez uma proposta para o soldado lá que veio falar com ele, para o general de guerra do Nabucodonosor. Diga a ele que eu vou juntar com meus amigos, a gente vai orar ao nosso Deus e que ele não manda matar ninguém. Dê um tempo para a gente tentar descobrir que danado de sonho é esse. E o cara disse, não, tudo bem. Daqui a pouco Daniel procura os amigos, ora, Deus revela o que era o sonho. Daniel diz assim, diga a ele que nós sabemos já o que é o sonho. Aí Daniel vai se encontrar com o rei. Veja o que foi o sonho. Continue aí com a Bíblia aberta, por favor. Versículo 31 agora. Revelação do sonho. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte ferro e em parte barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e as esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós o interpretamos para o rei. Tu, ó rei, és reis de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força, glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens, aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. E Daniel disse para o rei, na sequência, de que Deus era a pedra que derrubou o rei. Por que Daniel fez questão de dizer isso? Que quem dominava não era o rei, era Deus que permitiu que o rei dominasse. O poder, o domínio, a glória, a honra era de Deus e não do rei Nabucodonosor. O sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua grande, horrorosa, tremenda, que causava medo às pessoas, era a estátua dele próprio. Ele se endeusando, ele se glorificando, e Deus está adiantando para ele que o coração dele está corrompido pela sede de poder. E Deus está dizendo para ele o seguinte, olha, eu quero te convidar a ser humilde. Eu quero te convidar a descer do salto. Traduzindo para uma linguagem nordestina. Desce do salto. Para de arrogância. Baixa a bola. Ele compreendeu. Ele era um rei extremamente arrogante que humilhava pessoas e humilhava os pobres. Daniel continua, versículo 46. O rei Nabucodonosor se arrepende e diz assim, versículo 46, olha comigo. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus, Daniel, é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. O que aconteceu? Ele fez essa meia-culpa, ele reconheceu, mas ele continuou vivendo uma vida desregrada no desejo por poder. Deus tinha dado um recado. Eu sou a pedrinha. Todo ídolo e todo ser humano cheio de poder tem pés de barro. Nunca esqueça disso. Vamos dizer mais. Todo ser humano cheio de poder, não. Todos nós aqui temos pés de barro. E todos nós temos uma sementinha lá no coração e um desejo lá no coração de querer se sobressair sobre os outros. Cuidado. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Olhando para Jesus lá em Filipenses capítulo 2.
Nabucodonosor achou que estava tudo resolvido, está tudo bem, ele tem outro sonho. E Daniel novamente vai para ele revelar esse outro sonho. Aí você agora vira um pouquinho as páginas da Bíblia para o capítulo 4. Capítulo 4. E veja o que é que Daniel diz para ele. Capítulo 4, versículo 24. Segundo sonho do rei. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens, comerás capim com os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Ou seja, você vai viver no chiqueiro como um louco, como um maluco, comendo capim, tomando chuva dia após dia. É assim que você vai viver, Nabucodonosor, como castigo da sua arrogância. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos do céu, dos homens, e os dá a quem quer. É Deus quem dá o trono. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes. Isso aqui já é Daniel interpretando um sonho, que a leitura é antes. Então Daniel está dizendo aqui, a ordem para deixar o toco da árvore com raízes significa que o teu reino te será devolvido quando você reconhecer que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Daniel diz enfaticamente para ele. Renuncia aos teus pecados, tua maldade, e pratica a justiça, e tem compaixão dos pobres, dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Daniel revela o sonho para o rei. Segundo sonho. Da arrogância dele. O rei continua vivendo do mesmo jeito. E olha o que é que o rei diz no versículo 29. Veja comigo que coisa terrível. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Eu acho que Nabucodonosor ficava andando no palácio real, cheio de espelhos, e ele cantava aquele hino: grandioso és tu, grandioso és tu. Lembra desse hino? Ele olhava para o espelho e cantava esse hino. Grandioso és tu, Nabuquinho. Grandioso és tu, Sossô. Tu és grandioso. Ele olha lá do Iraque, da Babilônia, no palácio, uma janela gigantesca, linda, toda aquela cidade. Ele disse: eu conquistei isso por minha glória, por minha majestade, por meu poder, por meu domínio. Louvado seja eu! Grandioso sou eu! O desejo intrínseco lá no coração daquele homem por poder pode penetrar no meu e no seu coração sem você perceber, sem você achar que não tem isso, mas no fundo da nossa alma a gente pode sofrer desse mal, que é pecado e que destrói e que machuca. Eu queria falar nessa noite sobre 3 tipos de sede de poder nas nossas vidas. Talvez você diga: não, eu não me encontro em nenhum deles, mas eu queria que você abrisse o coração para ouvir. Primeiro tipo de poder, primeiro tipo de sede de poder que tem em nós: o homem e sua sede de poder divino. O homem quer ser Deus. Mas pastor, o senhor vem com essa conversa de novo. Você acabou de ver a declaração de um homem que Deus falou 2 vezes com ele claramente. E você lembra que eu falei domingo passado, Gênesis capítulo 3, verso 5? Disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão se comerem da árvore do fruto do bem e do mal. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Serão condenados, serão conhecedores do bem e do mal. O desejo se acendeu. Eu quero comer, porque eu quero ser como Deus. Talvez você diga: não tem nada a ver comigo. Tem. A gente anda um pouquinho. Gênesis capítulo 6, Deus diz que vai destruir o homem. Por quê? Porque
o homem está cheio de mal no seu coração, dominando toda a terra, um destruindo o outro, abusando das mulheres, até os anjos se corromperam, diz a Bíblia, e Deus diz que vai destruir porque se arrependeu de ter criado o homem. Interessante que Deus usa essa linguagem. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Quando chega lá em Gênesis capítulo 11, Torre de Babel, vocês conhecem a história, capítulo 11, versos 3 e 4, não precisa abrir, diz assim, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, piche em vez de argamassa. Depois disseram uns para os outros, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Nós queremos chegar aos céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Nós queremos chegar a Deus. Nós temos poder, nós temos sabedoria, nós temos inteligência de chegar a Deus. A ciência nos ajuda, a política nos ajuda. Nós gostamos de brincar de Deus. Está aqui na Bíblia. Está aí nas guerras. Está aí na política. Está aí na ciência. Tem uma coisa que o homem consegue fazer, que só Deus poderia fazer. O homem tem o poder de destruir toda a humanidade. Com criações de bombas, com guerras. Só Deus pode destruir toda a humanidade e o homem tem esse poder. Porque o homem auto se destrói. Porque ele quer ser superior ao outro. Essa mania de grandeza está lá no fundo do meu coração e do seu, meu irmão. Você acha que não está, mas está e é profunda. Obadias diz assim, ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu lhe derrubarei, diz o Senhor. Obadias diz isso lá no capítulo 1, se você for montar um ninho nas estrelas, você quer, porque o homem tem esse desejo, eu quero dizer para você, homem, que eu vou lhe derrubar lá de cima, porque Deus sou eu. Quem tem poder no céu e na terra sou eu e não você. Mas os homens têm esses desejos. Semana eu estava pesquisando algumas coisas que são alguns gastos desnecessários com guerra, com objetivos de pesquisas para guerra. E fiquei chocado com o preço de um óculos. Talvez você ache que seu óculos é caro. Você conhece um óculos... Pronto, esse óculos aqui, eu não sei nem o nome dele. Mas esse daqui é de grau, né? Estou vendo é nada agora. Tem um óculos de uma marca que eu criei nova, chamada Street Fighter. E você vai na loja e compra um óculos chamado Street Fighter. É o óculos mais caro da minha grife. O mais caro é R$ 2.800. O cara compra o óculos ou na feira, igual, né, imitação, ou na loja. O cara acha que está abalando porque ele tem um óculos de R$ 2.800. O óculos que eu vi nessa semana custava $680. $680 mil. Um óculos para pesquisas astronáuticas. Talvez você ache que seu óculos escuro é caro, esse é mais caro, um pouquinho, né? Só pelo desejo de destruir o outro. Pensando na possibilidade de ser superior a toda a raça humana e a minha raça prevalecer. Um país pensando em destruir o outro. É assim, porque eu sou Deus, eu determino, eu crio, eu controlo. Eu tenho que estar na frente. É assim que as pessoas estão pensando. Então, o primeiro poder que eu queria falar hoje é o desejo do homem de ser Deus. Segundo, o homem em sua sede de poder sobre os outros. Eu vou demorar um pouquinho mais aqui, porque esse talvez seja o pior e o que mais nos aflige. O homem e sua sede de poder sobre os outros. Você conhece a história de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande achava que já tinha conquistado o mundo todo, e ele disse assim, não tenho mais o que conquistar, já conquistei tudo. Aí ele foi conquistado. Medíocre. Achava que era poderoso demais. A arrogância chegou no nível que ele achava que tinha conquistado tudo. A Roma, o Império Romano, tinha conquistado várias áreas, vários países. Da Inglaterra, da Espanha até a África, tudo era Império Romano. Controlado pelo Império Romano. Dominava toda aquela região. Você diz, mas pastor, como é que surge no coração do homem o desejo de ter poder sobre os outros? Eu queria dar uma sugestão aqui. Não é a única, pode ter várias.
Ontem tivemos uma palestra maravilhosa aqui na igreja com a irmã Jéssica Lima, psicóloga, sobre dependência afetiva. E uma das dependências afetivas que ela falou tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, que eu achei interessante demais. Ela falou que tem pessoas que elas querem ajudar a outra, mas na verdade não é porque elas querem ajudar a outra. Elas querem se sentir úteis porque é uma deficiência emocional na vida dela. Então elas gostam de ser requisitadas e isso se transforma num vício. A pessoa se acha a curadora dos outros, o Deus dos outros. A resolução do problema dos outros. E o outro que está frágil, que está doente, trata essa pessoa como quase que um Deus. E essa pessoa que está aqui gosta. Dois doentes, um cuidando do outro. Qual é o resultado disso? Mais doença. Trazendo para a realidade do desejo de um querer ser superior ao outro, eu quero trazer para dois países. A crise de superioridade, ou a síndrome, como você quiser dizer, a síndrome de superioridade ou a síndrome de inferioridade. Os dois são doentios e machucam. Um país que tem síndrome de superioridade, eu não vou nem dizer, diga aí qual. Preciso dizer. Você vai nos livros de história e vai pesquisar sobre Destino Manifesto. Nós somos a nação que o nosso destino é salvar as outras nações. Nós somos messiânicos. Estados Unidos sofre de um messianismo. Como se eles fossem a resolução do problema do mundo. Eles vão resolver o problema do mundo. E para isso eles matam, eles destroem, eles pisam, eles maltratam, eles humilham. Destino Manifesto superior à terra dos livres, a beleza americana. Isso é uma crise, uma síndrome de superioridade. Muitas pessoas que talvez não percebam, se acham superiores às outras e acham que elas vão resolver o problema das outras. Elas se acham que elas são tão úteis que se elas não tiverem a obra não anda. Eu tenho dito aqui na igreja, desde que eu assumi essa igreja, o pior líder, o pior, qual é? O que faz falta. O pior líder é o que faz falta. Porque um bom líder, ele tem liderados que a obra anda sem ele estar presente. O pior líder é o que faz falta. Ele pode ser essencial, ele pode ser uma bênção, ele pode... Eu não acredito numa obra que começa hoje e o cara fica pulando de galho em galho. Eu acredito numa continuidade, mas o que eu não acredito é numa pessoa que ela se acha tão fundamental de que se ela não tiver o negócio não anda. Esse é o pior líder. E nas nossas igrejas tem muita gente que pensa assim, se eu não tiver, a obra não anda, cara. E ele ainda canta, esse cara sou eu. Ele ainda canta isso. Ele é o cara. Ela é a cara. Como é que a mulher chama? O cara é o cara. E a mulher como? Hein? A cara, né? A cara da riqueza. É verdade. Então, a crise de superioridade. Por outro lado, a crise de inferioridade. Qual é o país que tem a crise de inferioridade? Porque passou sufoco e vergonha na Primeira Guerra Mundial. E tinha que mostrar de alguma forma que eles não eram inferiores. Qual foi? A Alemanha. Se tornou uma grande potência por causa do patriotismo ferido, machucado, humilhado da Primeira Guerra. Eles cresceram aquela ira, usaram isso de forma absoluta como ídolo. E nós temos que provar que nós não somos fracos, nós somos fortes. A crise de inferioridade, a síndrome de inferioridade levou-os a padrões terríveis de destruição para mostrar que são superiores. Hitler sofreu escravo praticamente de família judia, austríaco, família praticamente sendo humilhada por judeus, se junta a um país machucado com síndrome de inferioridade, com um cara que foi humilhado e se torna aquele povo terrível que foram na Segunda Guerra Mundial. Quantas pessoas que têm síndrome de inferioridade nas nossas igrejas, na sociedade, que estão em busca de uma oportunidade para mostrar que não são fracos.
e saem atropelando tudo que vem na frente, machucando a própria vida para querer provar alguma coisa. Quantos filhos humilhados pelos pais, massacrados com palavras de maldição. Você não serve para nada, você não vai ser nada na vida, você... E a pessoa cresce tentando provar alguma coisa. Aí faz uma faculdade, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco, e ela sempre está frustrada. Entra no emprego, vai para outro, passa num concurso, passa 3 meses, sai, passa em outro concurso e vai para outro. Sempre tentando provar alguma coisa, porque o problema dela está na inferioridade. Ela não está percebendo que ela está se ferindo, se machucando, se arrebentando na vida e machucando outros. Porque, na verdade, ela quer chegar num poder, a sede de poder para provar alguma coisa. Está aqui, a gente vê isso. Quem conhece essa musiquinha? O Pink e o Cérebro, o Pink e o Cérebro. Vocês lembram? Vocês estão rindo aí, vocês assistiam. Ninguém aqui assistia Pink e Cérebro, não. Ninguém, só eu aqui. Assisti muito bem a Isla. Pink e Cérebro eram dois ratos que tiveram uma mutação no laboratório, uma mutação genética, e ficaram super inteligentes. Os dois. Só que um sempre pisava na jaca. Um sempre fazia besteira, que era qual? Pink. Enquanto o Cérebro era todo arrogante, né? Ele planejava tudo. No outro dia, quando eles iam executar o planejamento, que passavam a noite pensando, quando iam executar, o tal do Pink fazia uma besteira e atrapalhava tudo. Não era assim? Quando eles iam dormir, Pink dizia, poxa, Cérebro, errou de novo. Aí ele disse, vamos dormir. O Cérebro dizia assim, vamos dormir, Pink. Vamos descansar. Está na hora de dormir, descansar, porque amanhã nós temos muito o que fazer. Aí Pink, com aquela voz melodramática dele, o que nós vamos fazer, Cérebro? Aí Cérebro olhava assim, com aquele olhar dele arrogante. Amanhã nós vamos acordar, escovar os dentes e dominar o mundo. Vocês lembram disso? Era desse jeito. Amanhã nós vamos acordar, escovar os dentes e dominar o mundo. Todo dia esses ratinhos acordavam, escovavam os dentes e tentavam dominar o mundo e quebravam a cara. Talvez você não saiba quem escreveu a história desses dois ratinhos. Quem criou esses dois personagens? Quem criou esse personagem foi Steven Spielberg. Isso não é a historinha de dois ratinhos, isso era uma crítica contra a sede de poder. Steven Spielberg é judeu, que sofreu com a Segunda Guerra. Aqueles dois ratinhos eram uma crítica para as síndromes que eu e você temos por poder. Eu não tinha essa visão no passado, hoje eu tenho. Era um recado para a minha vida, para a sua vida, para as nações. Era um recado de Steven Spielberg, um cara judeu que viu o país dele ser humilhado pelo nazismo, dizendo, olha, não adianta. Tem alguém maior, vocês um dia vão ser destruídos. O império de vocês um dia irá cair. Não ponha sua confiança na riqueza, seu poder na riqueza, seu domínio na riqueza, essa sede de poder para querer demonstrar algo. Essa sede de poder sobre os outros, o que é que isso tem feito nos casamentos? E aí eu tenho que tocar nessa ferida, desculpem, mas eu tenho que tocar nessa ferida. Porque o que tem mais acontecido hoje é casal em crise, porque marido e mulher estão brigando por poder dentro de casa. Marido e mulher com sede de poder dentro de casa, um brigando por outro, para quem manda mais, para quem controla mais. Aquela coisa que eu disse um dia desse, digo de novo, a minha conta, a sua conta, o meu carro, o seu carro, a minha Marisa é eu que pago, C&A é você. Riachuelo, não, estamos aqui não compra Riachuelo, nem C&A não, né? É Hollister, é assim, né? Eu falo tanto da Hollister, eu acho que a Hollister tinha que me dar um royalties assim, um patrocínio, né? Você paga Hollister, a C&A, Marisa, Riachuelo, e eu pago aquela revista das mulheres, como é o nome? Avon.
Eu pago a Avon, então você paga isso, eu pago isso. E os casais vivem nessa crise de quem manda, de quem controla o filho. Não se meta com meu filho. Quem? É seu ou é meu? Ou é dos dois? Você fez no pensamento? Às vezes os pais tem essas brigas dentro de casa. No meu filho mando eu. Pelo amor de Deus, meu amigo. E por que eu estou falando isso, gente? Porque tem muitas crises no casamento por poder. Nós estamos vivendo uma degradação. Aí, homens, acordem para o que eu vou falar agora. Não fiquem com raiva e mulheres, muito menos, não tenham raiva do pastor. Está havendo na sociedade uma degradação contra o homem. Uma pressão contra os homens, para que os homens não sejam homens. Não assumam seus lares. Para que os homens não amem suas esposas como Cristo amou a igreja, para que os homens não sejam líderes da sua casa. Tem muitas casas que a mulher controla e humilha o marido. Humilha, literalmente. O cara desculpa a expressão, o cara é um banana. Banana. Descascada e pisada e machucada. Literalmente. Dia desse eu dei uma palestra e falei que 80% da formação do caráter de um ser humano está na figura paterna. Aí um pai ficou bravo comigo. As mulheres nem ficam tanto interessantes quando você diz um negócio desse. Saiu outra pesquisa agora que confirma isso. Eu até compartilhei no Facebook. 80% da formação do caráter de uma pessoa está na figura paterna. Por quê? Uma mulher que ela foi amada pelo pai, que foi abraçada pelo pai, que foi ensinada pelo pai, ela não vai se entregar para qualquer Dom Juan que aparece. E se for Dom Juan é bom, e se for um lobisomem? Se for um Dom Juan é bom, se for um lobisomem, meu amigo, misericórdia, meninas. Vocês têm que selecionar o marido de vocês. Se tem uma coisa, mulheres, que vocês têm que fazer é selecionar o marido. Eu estou falando sério. Agora, muitas mulheres não sabem selecionar porque a figura do pai delas foi uma figura deturpada. O pai não amou, o pai não cuidou, o pai não abraçou, o pai não beijou, o pai não ensinou. Então, primeiro, Caio Castro, que aparece na frente, ela cai do cavalo. Aí um pai me procurou, eu disse, eu discordo disso aí. Eu disse, por quê? Eu disse, porque a mulher que é a figura. Eu disse, a mulher é a figura porque você não assumiu o seu papel. Você, homem, não assumiu o seu papel de homem. Não, pastor, não diga isso não, pelo amor de Deus. Se o senhor dizer isso, e a minha mulher ouvir isso, vai apanhar eu e o senhor. Eu disse, olha, tá vendo? Ele se entregou. Se entregou, meu amigo. Porque, gente, vocês me conhecem, eu não sou machista, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da figura do papel do homem na casa e da figura da mulher na casa. Uma desgraça que Satanás está colocando na sociedade e na família é destruindo a figura do homem, do líder na casa, do sacerdote na casa, do homem que abraça, do homem que cuida, do homem que protege, do homem que alimenta a família, do homem que beija o filho, do homem que chora, que é fraco também, do homem que abraça a esposa, que beija, que dá palavras de carinho para ela, que abençoa, está transferindo isso para a mulher ser essa mulher imponente, aquela mulher do filme, aquela mulher que bem chique, como é o nome dela? Me ajuda aí. O Diabo Veste Prada, aquela mulher. Estão colocando aquela mulher nas casas e os homens estão deixando de assumir o seu papel de homem. Por causa de briga de poder dentro de casa. Tem muitas mulheres, muitos filhos, muitos casamentos fracassados, já destruídos há muito tempo por causa de briga de poder, frustração, insegurança dentro de casa. O desejo do homem de ser superior ao outro. Não venha comigo com churumelas dizer que isso está ultrapassado, isso é bíblico. E entre a modernidade e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Na Academia das Agulhas Negras, tem uma frase interessante. A Academia das Agulhas Negras
onde se formam os oficiais do Exército Brasileiro, não é isso? Lá tem uma frase assim: aprenda a obedecer para então aprender a liderar. Aprenda a obedecer primeiro para depois aprender a liderar. E o que tem acontecido, volto a falar do complexos, de pessoas que foram mimadas demais ou foram abusadas por alguém que tinha referência de poder, é que elas não sabem lidar com a autoridade. Então a mulher, quando não sabe lidar com a autoridade do marido, é porque ela tem problema com a autoridade talvez do pai ou de alguém que abusou dela no passado. Então ela tem dificuldade com isso. Como é que uma pessoa vai liderar se ela não sabe ser submissa? Como é que eu vou ser líder se eu não sei dizer sim senhor e não senhor? Aí a gente tem que lembrar do quartel, que é uma bênção para ensinar nessa hora. Como é que eu vou dizer faça se eu não sei obedecer quando alguém diz para eu fazer? E essa é a crise que a nossa sociedade vive por causa de briga de poder. O último tipo de poder que eu queria falar é o homem em sua sede de poder sobre si mesmo. Tem muitos exemplos que eu poderia dar aqui, mas eu vou dar apenas só 2. Primeiro, sobre o aborto. Eu vi uma passeata a favor do aborto e tem crente a favor disso, infelizmente. Na placa tinha assim: meu corpo, minha escolha. E a ciência já diz que quando o homem faz lá o nhenhenhen com a mulher, que sobe, lá ainda informe, Salmo 139, ainda informe, a ciência já diz que pode descobrir as digitais. E as pessoas fazem passeata dizendo que eu posso fazer aborto porque quem manda no meu corpo sou eu. Como se o que tivesse dentro da pessoa fosse um objeto ou fosse alguma coisa. Aí eu escuto um padre falando, que eu achei espetacular a frase do padre, eu bati palmas para ele: só é a favor do aborto quem já nasceu. Ridículo, né? Só é a favor do aborto quem já nasceu. Ô miserável, se tu tivesse sido abortado, tu estava protestando? Está entendendo como o ser humano se contradiz? Eu tenho poder sobre mim mesmo. Que história é essa? Quem criou você foi Deus, meu amigo. E o bebê que está na sua barriga foi Deus que criou. Eu entendo de todas as crises éticas, eu entendo de pessoas que são abusadas, eu não sei como é que a gente lida com isso. Eu, particularmente, não sei. Eu sei que deve ser uma dor terrível para uma mulher abusada que engravida. Sei disso. Mas eu sei também de mulheres que não têm esse problema e muitas vezes aborta com vergonha, aborta porque não quer ser humilhada, aborta porque é mais um filho, não sabe como vai alimentar. Para você ter ideia, a mãe de John Wesley foi o fundador da igreja metodista. Foi o homem que mais pregou no mundo, pregou mais de 40 mil sermões. A mãe dele, quando estava grávida dele, pensou em abortá-lo. As pessoas incentivaram a ela a abortar, porque já era, parece que era o 8º ou era o 9º filho dela e ela era viúva. E Deus deu força para aquela mulher e ela disse não. E nasceu John Wesley, pregador do Evangelho, que pregou mais de 40 mil sermões e fundou uma das igrejas mais lindas que existe, igreja metodista. Os homens querem ter poder sobre si mesmo. Porque as pessoas, eu espero que na igreja não tenha isso, viu? Em nome de Jesus. Porque as pessoas querem consultar bruxos, cartomantes e horóscopo. Por quê? Eu sou ariano, eu sou pastor arriado pelo Espírito Santo. Controlar, o meu signo é o Espírito Santo, não é Áries. Mas a gente vai lá no horóscopo. Quem aqui nunca leu o horóscopo, que atira a primeira pedra? Você vai lá ler o horóscopo pro seu dia, no namoro. Aquele rapaz vai aparecer na sua frente. Finja que não está acontecendo nada. Você leu de manhã e já se controla à tarde, né? O horóscopo disse, caramba, aconteceu, ele passou na minha frente. Todo dia você vai para a escola e ele também. Claro que ele vai aparecer na sua frente. É ridículo, mas por que a gente vai atrás disso? Porque a gente quer controlar o futuro. A gente quer ter poder sobre nós mesmos.
Não quando acontecer isso aqui, faça isso, porque vai acontecer na sua vida isso. É só coisas sugestionadas, mas a gente lê isso aqui porque nós queremos ser o Senhor da nossa história. A verdade é essa. Talvez você diga, mas pastor, e acabou Nabucodonosor? Como foi que ele acabou? Acabou Nabucodonosor e ele... Queria que você continuasse a leitura comigo. Que é possível a restauração. Capítulo 4 de Daniel, versículo 34 ao 37, diz assim. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus. O que aconteceu? Lembra da profecia do segundo sonho? Profecia não, da revelação do segundo sonho. Você vai viver entre os animais, comendo capim, dia após dia. Ele vai para a janela e faz aquela declaração de que ele é grande. Imediatamente, logo depois daquilo, Deus põe ele como um louco, comendo capim lá fora. Passa um tempão, vivendo como um cão. Depois do tempo do castigo de Deus na vida dele, aqui está a declaração dele, uma das mais lindas da Bíblia. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, orei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Naquele momento, voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, veja que coisa linda, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nabucodonosor desceu do salto. Caiu a ficha. Ele compreendeu que Deus é que é o Senhor de todas as coisas e não ele. Ele não é o Senhor da vida dele. Isso aqui me faz lembrar de uma história. Me faz lembrar da história de Eustáquio. Talvez alguns aqui não conheçam Eustáquio. Eustáquio é um personagem de um livro chamado A Viagem do Peregrino da Alvorada, de C.S. Lewis. Não sei quem já leu aqui, mas eu aconselho ler só esse livrinho aqui. As Crônicas de Nárnia. Um livro espetacular. Que você deveria ler e você deveria comprar para o seu filho para ler. E você, adolescente, deve ler, você jovem, você adulto. C.S. Lewis era um ateu, filósofo. Nasceu em Belfast, lá na Irlanda. E cresceu ateu, se converteu, foi professor da Universidade de Harvard. Homem filósofo famoso, amigo de Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis. Esse homem se converte e escreve esse livro para pregar o Evangelho. E nesse livro, A Viagem do Peregrino da Alvorada, tem esse personagem chamado Eustáquio, que é um arrogantezinho, é um aprendiz de Nabucodonosor. Ele é chato, ele é cabuloso, como diz lá em Pernambuco, ele é arrogante, ele gosta de sobressair, ele gosta de humilhar, ele acha que ele é essencial em todos os momentos da vida das pessoas, ele acha que faz falta. Certo dia, esse jovem Eustáquio, adolescente de mais ou menos 13 anos de idade, encontra uma caverna e vê um dragão saindo da caverna. E esse dragão morre à beira do mar. E ele fica olhando aquela cena, assustado, temeroso. Ele entra na caverna, ele percebe que na caverna tem muito ouro. Muito ouro. E ele diz mais ou menos assim: encontrei minha vida, encontrei o céu. Cheguei na glória. E ele começa a imaginar
o que ele pode ser e como ele pode humilhar as pessoas com o poder que ele tem por causa do dinheiro que ele encontrou, do ouro que ele encontrou. O que é que eu posso fazer? O poder que eu posso exercer sobre as pessoas com isso aqui. E ele começa a imaginar, a ter sonhos gigantescos. Ele pega no sono, ele põe um bracelete no braço e pega no sono. Quando ele pega no sono, ele sonha com poder. Ele sonha controlando todas as coisas. Quando ele acorda, sem perceber, ele encontra-se com 2 dragões. Olha para um lado, tem uma pata de dragão. Olha para outra, tem outra pata. Olha para cima, vê a fumaça saindo do nariz do dragão. E ele fica desesperado, eu estou cercado por dragões. E de um jeito ou de outro, ele, desesperado, consegue fugir da caverna e vai para o mar. Quando ele chega no mar, que ele vê o reflexo, ele havia se transformado num dragão. Você se torna aquilo que você adora. Ele havia se transformado num dragão. E ele fica desesperado, em crise. Ele percebe em que se transformou. Se transformou num monstro horrendo, feio, terrível. E ele chora. E os amigos descobrem depois que ele era Eustáquio e tenta ajudá-lo de alguma forma. E está ali Eustáquio sofrendo. Quando era um menino era terrível, que ninguém queria estar perto dele. Quando era dragão era dócil. Deus havia quebrado o homem como um monstro. Certa noite, o dragão está dormindo e aparece um leão para conversar com ele. E o leão chama ele para conversar para uma lagoa linda de águas cristalinas, bem limpa, maravilhosa. E diz assim para ele: você quer tomar banho? Ele diz: eu queria. Mas para você tomar banho, você tem que tirar a roupa de dragão. E Eustáquio percebe que a sua escama é muito grossa, a camada, e ele tenta tirar com as suas garras, e tira, e ele fica feliz, alegre, ele dá um passo. Quando ele pisa naquela água cristalina, ele percebe que a escama voltou. E ele tira de novo e joga, e vê aquela escama ali, aí ele fica desesperado e não sai, a roupa de dragão não sai. E ele continua andando, entrando naquela água limpa, maravilhosa, e ele tirando a roupa, e a roupa não sai. Aí o leão diz para ele: eu posso tirar a roupa, você quer? Ele ficou assustado, e diz o livro que o leão pega sua pata, suas garras, o leão faz questão de dizer para ele: vai doer. E o livro diz assim, Eustáquio contando para Edmundo, a primeira unhada que ele deu, as garras, a primeira garra que ele lançou, foi tão profunda, que eu julguei que tivesse rasgado e atingido o meu coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de saber que ele estava tirando a pele de dragão. É como quem tira o espinho de um lugar dolorido. Dói demais, mas você sabe que o espinho vai sair. Eu tenho dito aqui para a igreja que crescer dói. Tirar a carne de dragão do desejo por poder dói. Mas ela pode sair. O que eu acho lindo é que Eustáquio, contando para Edmundo, diz assim: sabe qual é a alegria que me dá com tudo isso, Edmundo? A alegria que mexe com o meu coração é porque eu voltei a ser menino. Eu voltei a ser menino. Quem tem sede de poder se torna ambicioso, malicioso, arrogante, tirano. Eustáquio está dizendo: o leão tirou e eu voltei a ser menino, e eu estou leve como uma pena. E ele foi tomar banho naquele lago, e uma coisa que ele diz interessante: quando eu tentava tirar a pele, não doía, não machucava, e a pele era branca. Quando o leão penetrou profundo no meu coração, que rasgou, era uma pele grossa, feia,
gosmenta e preta, suja. Mas ele tirou completamente. Eu estou limpo, estou leve e solto. Talvez nós tenhamos essa pele, essa crosta em nós. O leão, Aslan, nas Crônicas de Nárnia, era Jesus Cristo. Intencionalmente, C.S. Lewis colocou Jesus como se fosse um leão. Esse leão, ele pode colocar as garras dele no meio do seu coração para tirar toda essa sede de poder que tem dentro de nós e nos transformar num menino. Mas eu queria dizer para você que o melhor caminho contra a sede de poder é a humildade. Quem tenta ser poderoso é um frustrado, inseguro, medroso e infeliz. A Bíblia diz assim: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas a Bíblia diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus era Deus e se tornou humilde. Eustáquio se tornou um dragão horroroso, mas ele descobriu que a melhor coisa na vida dele era ser como criança e não ter o desejo de crescer. Não é que crescer é ruim, não é isso não. Mas quando isso se torna um ídolo na minha vida, isso me controla, isso me domina e isso me transforma num dragão. O leão da tribo de Judá pode curar a tua vida e pode trazer você de volta a ser criança. Santo Deus, nós te agradecemos por essa noite. E o teu amor, que a tua graça e que a consolação do teu Espírito nos acompanhe essa semana. Tua palavra diz que nós devemos olhar para Jesus e, semelhante a Ele, nos tornarmos servos uns dos outros. Mesmo eu tendo autoridade sobre outro, mesmo eu tendo uma função superior aos outros, a Bíblia me ensina a ser servo. Justamente para quebrar qualquer sentimento de arrogância, de poder, de domínio, de controle, de manipulação sobre as outras pessoas. Quando eu sou servo, eu abençoo. Mesmo muitas vezes numa posição de cima para baixo, superior. Mas eu olho para o outro superior a mim mesmo, porque eu olho com os olhares de Jesus. E eu abençoo aquela vida. Quantas pessoas que estão aqui na igreja foram machucadas na vida por abuso de poder? Mas muitas vezes, até dentro da igreja, quantas pessoas abusam do poder? Patrões que abusam dos empregados, líderes que abusam dos liderados, maridos que abusam das esposas, dos filhos, mulheres que abusam dos maridos, das empregadas dentro de casa. Quantas pessoas humilham as outras no uso do poder, da arrogância, achando que são donos de si mesmo, dos outros, das circunstâncias do mundo, acham que são deuses. Mas não sabem que têm pés de barro. Às vezes se transformam num dragão, que precisa de uma cirurgia profunda de um leão, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo, com suas garras penetrar no nosso peito e rasgar essa veste horrível de dragão que nós aprendemos a ser para humilhar outros. Nos liberta, Jesus. Nos liberta, Jesus. É possível. Nabucodonosor foi curado. Eustáquio deu um brado de vitória e disse: a melhor coisa da minha vida é ser como criança. Eu agradeço ao leão porque hoje eu sou uma criança, voltei a ser criança. Quantos de nós precisa ser criança novamente? E se sentir abraçada pelo leão da tribo de Judá?
que abraça, que cuida, que acolhe, que beija, que cheira e que diz: você é meu filho. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. E o poder que você tem que exercer no céu e na terra é o meu poder, não o seu poder. Você tem que se fortalecer na força do meu poder. Você tem que se encher do meu espírito para ter poder no espírito, não o seu poder, mas o meu poder. Mas esse leão, esse rei, esse Senhor Jesus, ele nos abraça, nos acolhe. Pai, nos ajuda a nos libertar desse desejo terrível de poder, que só faz destruir vidas, machucar pessoas, principalmente a nossa. Que o teu amor, que a tua graça e que a tua misericórdia nos acompanhe. No nome de Jesus, a igreja diz amém.